Vamos rezar uma vez. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, nossos anjos da guarda, vigiai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Agora a segunda parte, o apostolado da caridade. A palavra amor, ela tem vários sentidos. Tem o amor de paixão, não? Que é uma coisa sensível, e tem um amor de amizade, que é diferente, tem um amor entre parentes, tem vários tipos de amores. Mas o apostolado do amor aqui se entende a caridade no sentido sobrenatural da palavra. O apostolado da verdade, do qual acabamos de vos traçar algumas diretrizes, ficaria sendo em grande parte ineficaz se não se prolongasse no do amor e no da ação. De fato, esses dois apostolados não constituem senão dois aspectos de uma mesma realidade, pois o amor autêntico aspira a traduzir nas obras, ao passo que os atos em aparência mais heróicos ficam desprovidos de valor se não forem também os mensageiros de um amor sincero. Hoje, por causa do romantismo, não é que estou contra das senhoras receberem flores, não, dos maridos, ótimo, e uma caixa de chocolate, vão ficar todas felizes. As flores, chocolates, toda essa parte não é pecado, mas só que o amor foi reduzido a isso. O chocolate, o proveito vai passar muito rápido, as flores vão durar um pouco mais, mas isso não é amor. Não, isso foi uma manifestação de um carinho, de um presente. Mas só que o romantismo faz consentir o amor nestas coisas. Isso é muito danino, porque o amor são obras. Não serve nada receber uma declaração de amor, não, pela janela, uma serenata lá, ele tocando, um romantismo Romeu e Julieta. E depois, não vai fazer nada para, sustentar os filhos e as senhoras vão estar desapontadas. Não serve, não? Então, o amor verdadeiro, dizia Santo Antônio de Pádua, é verdadeiro quando as obras que falam de amor e não as nossas palavras. É a mesma coisa, nós podemos rezar e falar: Senhor, eu vos amo, e com todos os amores e corações possíveis eu vos amo e queria vos amar muito. Boníssimo, mas se depois dessa declaração de amor a Deus nós saímos daqui e vamos pecar, nós não amamos a Deus, hein? Porque as nossas obras falam a Deus e ao próximo com sinceridade, enquanto que as nossas palavras podem ser falsas. Então, o apostolado do amor é o apostolado da caridade, é o apostolado das obras de verdade, não? As obras concretas. Todavia, como a mulher é chamada por natureza a manifestar a presença e o papel do elemento afetivo, convém que concedamos a este último uma atenção especial e que precisemos qual o lugar que ele ocupa nas atividades apostólicas das vossas ações. Então, o afeto, aqui a gente fala dos afetos sinceros, não? Os bons afetos, porque não são ruins. Foi Deus Nosso Senhor que as fez assim, afetivas. E isso faz parte para educar os filhos, as crianças, faz parte para saber lidar com o esposo e lidar com as circunstâncias da vida. O problema é que quando esses afetos de nobre se transformam em vis, é uma coisa também bem satânica. A fúria vingativa de uma mulher é realmente mais aterrorizante do que a de Nero nas suas perseguições aos cristãos. E as senhoras sabem muito bem disso. É mais temível uma mulher nervosa querendo se vingar do que a perseguição, comunista querendo arrancar a nossa cabeça, hein? Causa pelo menos mais terror. Porque a potência afetiva no bem é só mudar para o mal e vai longe demais. Por isso, hoje nós vemos
hoje é perseguição das feministas. A capacidade dessas mulheres fazerem os piores absurdos que nenhum comunista fez nas revoluções, hein? E coisas assim, absurdas, desde as blasfêmias mais imundas, a profanações das mais sacrílegas e da perversão mais interior do homem que nem o mais inimigo do gênero humano conseguiu. Porque quando canaliza no afeto a perversidade, isso é um dique que se arrebenta e destrói tudo que está adiante. Pois então, essa é uma capacidade feminina, que usada para o bem, usada para o bem vai longe também, leva essas almas para o céu. E usada para o mal, coloca as almas no mais profundo também da condenação eterna. A primeira coisa que o Papa vai dizer, Pio XII, que descanse em paz, é: a caridade inspira as obras. Lembremos primeiramente o que é o apostolado católico e o que são os seus meios de ação. Bem sabeis que ele não é simples transmissão de uma doutrina, de um conjunto de exposições dogmáticas e de regras de conduta. Por mais necessário que seja um tal ensino, não faz senão lançar um fundamento. O essencial está na prática dessas verdades, na caridade viva, inspiradora das obras e requerida absolutamente para a plenitude da fé. Deve esta caridade, evidentemente, encher todo aquele que exerce o apostolado. E é ela que ele comunica ao mesmo tempo que anuncia o Evangelho e mesmo já antes de o anunciar. É ela que também ele verá nascer e desabrochar no coração dos seus protegidos como uma flor saída da semente que ele lançou. Por isso, o primeiro penhor do êxito do apostolado será possuirdes vós mesmas em abundância este tesouro do amor de Deus, que penetra o amor humano, dilata-o, diviniza-o e, através dos mais humildes sinais, torna-o capaz de atingir essas regiões da alma, onde a pessoa livre e responsável renuncia ao seu orgulho, ao seu egoísmo, aos seus apegos desregrados, para lhes abandonar no amor divino que vem a invadi-la e que quer conduzi-la segundo os seus próprios desígnios. Isso é muito interessante. Algo conversava, não? Com os senhores comentavam. Antigamente, uma mãe, não? Ela tinha certos cuidados que hoje já não existem mais. Por quê? Porque existiu o amor materno no sentido sensível e afetuoso que hoje não existe ou está menos. Primeiro que muitas vezes na vida de uma mãe, um filho foi um acidente. Isso é um absurdo. E ninguém recebe com bem-vindo o acidente na vida. Só de definir uma gestação desse jeito já é uma coisa absurda. Então, como que vai se tratar um acidente com muito carinho? É muito difícil. E aquele acidente vai nascer com as dores anexas, indispensáveis. Então, é um acidente dolorosíssimo. E aquele acidente, quando estiver chorando, pedindo leite, não vai ser com a mesma diligência e carinho que aquele filho vindo como uma procriação normal, o querido filho e desejado filho chorar e ser assistido pela sua mãe. Não se tratará o acidente chorando da mesma forma que o filho querido chorando. Parece simples e claro a todos. Pois então, imagine o amor de Deus infundido no coração daquela que ama, de certo modo, o seu acidente. Vai fazer alguma coisa? Sim. Agora imagine o amor de Deus difundido, dilatando o coração daquela que ama o seu filho que está a chorar. Aonde vai esse amor de Deus? Longe demais. Por quê? Porque pode dilatar, difundir o amor de Deus, que vai fazer aquela mãe se levantar com prontidão, ou fechar a torneira que estava lavando a louça, ou, que não seja o caso, deixar a maldita novela para cuidar do seu filho que está chorando. E o seu filho não vai esperar a sua mãe, só se for necessário. Por quê? Porque é seu filho que chora. Agora, se é o seu acidente que chora, eu vou, espera, e ele será tratado como o acidente merece. E o amor de Deus vai ficar muito restrito na alma que ama, de certo modo, o acidente, e vai ficar muito abundante na alma daquele que ama o seu filho.
Para que a vossa caridade atinja esse resultado, deverá provavelmente trilhar caminhos longos e semeados de obstáculos, pois sem os haverdes pacientemente preparado, não espereis fazer compreender e aceitar as riquezas do dom de Deus por homens, pecadores cegados por suas paixões. A economia da redenção dispõe as realidades humanas a receber e a trazer o divino, aceita tais quais elas são na sua miséria e na sua impotência, empreende moldá-las, depurá-las, corrigi-las sem descanso, como uma mãe acolhe o filho que Deus lhe dá, ama-o, consagra-lhe o seu tempo e as suas forças, para que um dia ele venha a ser um homem pronto a enfrentar a vida. O que geralmente mede a grandeza do amor e o seu heroísmo é a sua fidelidade em prover, até nos mínimos detalhes e com delicadeza infinita, e todas as necessidades daquele que ela toma a seu cargo. E nós vemos hoje a ausência disso, por quê? Porque falta o verdadeiro amor. Eu lhes dizia na primeira parte, repito, hoje o que nós chamamos de amor se chama egoísmo. Porque se me serve, é querido. Se não me serve, é odiado. Se me convém, é bem-vindo. Se não me convém, é desprezado. E isso daí não é amor. Isso daí chama egoísmo. O romantismo causa isso. Porque divinizou a mulher, num sentido de idolátrico, e faz com que o homem, o seu esposo, seja o quê? Um servidor de ídolos. Vamos imaginar uma religião que tenha muitos deuses falsos. Vamos lá, o hinduísmo, que segundo cálculos deve ter... Eles não terminaram de calcular os deuses deles, hein? Isso é um absurdo. Mas tem mais de 350 milhões de deuses. Mas eles não terminaram de contar, então tem mais. Não? O Dom Tiamertot, nos anos 30, 40, dizia 35 milhões. Mas eu acho que eles contaram demais e chegaram a um número exorbitante. Então, o que acontece? Tem uma estátua e você tem que colocar lâmpadas, jogar pétala de flores, regar com leite, jogar água e rezar mantras. Isso é um ídolo. E aquilo é o Deus. Mas tem, bom, dentro dessa multidão é difícil adorar todos, se adoram uns principais. Pois então, o romantismo fez a mulher virar essa estátua. Que o homem vai jogar os chocolates, vai jogar as pétalas de flores, se elas vão comer o chocolate, porque são ídolos vivos, mas só que o homem vai virar o que? Um servidor de ídolos, um adorador de imagens, no sentido idolátrico. E não a imagem de Deus posta na mulher, hein? Porque em troca o que ele vai receber? O prazer carnal, tudo isso vai estar humanizado ao mais vil e o homem vai ser o seu sacerdote, servidor, para que tenha esse benefício, ele vai ter que se escravizar-se e servir com as suas oferendas a essa divindade. Pois então, quando a mulher é tratada desse jeito, os seus filhos não são bem-vindos, vão ser acidentes. Por quê? Porque ela era a única deusa deste panteão e agora vai vir um outro intruso que vai tirar a atenção. E se for uma filha, pior, hein? Porque começa os ciúmes de mães com filhas, que isso é absurdo, hein? Realmente, mas é a triste realidade que acontece. Porque tem duas deusas no panteão. E aí se vier uma segunda filha, a coisa piora. E aí vamos tendo esta falta do afeto, essa falta do amor nobre que faz o amor de Deus entrar nesta alma e dilatar como um amor maternal, mas divinizado pelo amor de Deus nosso Senhor. O auxílio em favor das populações necessitadas. Nas vossas enquetes, vós mesmas salientastes que se espera o vosso auxílio em favor das populações necessitadas nos 3 planos: espiritual, cultural e material. Só uma ação conduzida de maneira simultânea nesses 3 níveis pode conter eficazmente o avanço do materialismo, do comunismo e das seitas. Aí nós vemos que não tem esse auxílio, então as seitas polulam. O comunismo vem junto com o leite materno hoje em dia e o materialismo é o grande mal de todas as almas desse século. Pois é. O trabalho de evangelização trairia, pois, o Evangelho, se detivesse na simples proclamação da mensagem cristã
e descuidasse as suas implicações práticas, e em particular aquelas que a doutrina social da Igreja tem posto em evidência. A caridade verdadeira pede-vos amardes os homens como Cristo os amou, e ele que não podia fazer voltar para casa os seus ouvintes antes de os fazer comer, para que não desfalecesse no caminho. Cumpre, pois, que se percebe sem equívoco que a vossa dedicação é animada pelo amor de Deus e não apenas por um sentimento natural de piedade ou de simpatia. Pouco importa, aliás, que consigais sempre despertar em outros um eco que responda aos vossos esforços de serviço. Vós não trabalhais para merecerdes a gratidão ou o afeto que vos será concedido de volta, mas seja o vosso desinteresse o indício da pureza das vossas intenções, como sugere o apóstolo São Paulo no seu famoso hino à caridade. A caridade é paciente, a caridade é boa, a caridade não é invejosa, não é infatuada, nem arrogante. A caridade não faz nada inconveniente, não procura o seu interesse, não se zanga, não leva em conta o mal, não acha prazer na injustiça, mas acha sua alegria na verdade, desculpa tudo, crê tudo, espera tudo e tudo suporta. Então, esta é a caridade de verdade. Então, imagine essa caridade posta no coração de uma mãe. Hoje é muito triste porque é verdade que nós devemos ser gratos às nossas mães, ao que elas fizeram de bom. E essa gratidão é um dever que nós temos para com elas, não é um capricho ou um luxo. Porque se supõe que todo pai fez o melhor, toda mãe fez o melhor para o seu filho. Mas só que hoje em dia, como não tem esta retribuição de caridade, porque não foram educados no temor de Deus, uma das frustrações paternas e maternas é que o quê? Que os filhos não reconhecem o que eles fizeram, os filhos não reconhecem o que os pais fizeram por eles. E vive esse rancor contínuo e constante da ingratidão dos seus filhos. Isso é muito triste. Mas por quê? Pode ser que por eles não terem dado o amor de Deus, esta é a causa, por não terem os criado para Deus, que eles sofram esta ingratidão. Porque se Deus fosse o motor dos afetos do filho, seguramente eles seriam gratos aos seus pais pelo bem que eles fizeram. Em todo caso, pode se criticar, pode ser que não tenham feito tudo, mas fizeram o que puderam fazer e merece nossa gratidão. A caridade ajudar-vos a adivinhardes por instinto as necessidades dos outros, a começar pelos dos próprios filhos. Outro instinto, não? Extirpado da face da terra. Esse cuidado de mãe, que é muito mais do que vão pensar do meu filho ou competir com os brinquedos da outra, hoje são celulares, muito mais do que isso, mas ter essa instinta preocupação, e não só com a saúde do corpo, da alma, de ver o perigo de tal joguinho que está ali, meu filho, não jogue tal coisa. De ver o perigo daquele desenho animado que é perverso, todos eles, e meu filho não vai assistir. Ah, mas vai ser um ridículo, porque na escolinha todos escutam. Sim, mas o meu filho foi criado para Deus, não foi para a escolinha, não foi para a opinião pública. Então ter esta valentia é o quê? É ter também esse instinto próprio que os preservará destas sutis assemelhanças, embustes do demônio para com os vossos filhos. A caridade ajudar-vos a adivinhardes por instinto as necessidades dos outros, far-vos-á sentir os apelos do reino de Deus, mostrar-vos-á em que pontos mais ameaçados a vossa intervenção é requerida, permitir-vos-á triunfar das apreensões e da indolência que apela para os outros no trabalho mais penoso ou nas iniciativas mais difíceis. Surgir-vos-á os meios mais adequados para chegardes aos vossos fins. Com efeito, a dedicação mais sincera não pode ceder sem discernimento a todos os impulsos espontâneos. Deve aceitar uma regra, impor-lhes limites. Encontram-se às vezes almas muito generosas, mas incapazes de moderarem o seu ímpeto, de aceitarem os conselhos de discrição e de prudência, e de deixarem os outros a liberdade de ação necessária, de suportarem os constrangimentos que toda colaboração impõe.
Nem sempre é fácil desprender-se de um bem particular que atrai e satisfaz a sensibilidade para se submeter aos imperativos austeros do bem geral. Em suma, seja a vossa caridade judiciosa e ordenada, e aqui percebereis a importância do que há de mais, diríamos, que a respeito da submissão à Igreja e às suas diretrizes. Essa submissão é tanto mais necessária quanto a natureza feminina sofre mais largamente a influência dos fatores afetivos. Então, por exemplo, muitas vezes as mulheres são piedosas porque se sentem muito bem rezando. E se elas se sentissem mal rezando, elas não rezam. É uma coisa porque a afetividade é muito forte. Muitas mulheres são muito generosas trabalhando por causa, inclusive, da vida católica. Por isso nós vemos nas paróquias cheias de mulheres que, fazendo bem ou mal da sua ministra da Eucaristia, que está errado, mas elas vão lá cheias de boas intenções porque querem visitar os doentes, querem rezar pelas pessoas, umas visitam inclusive presídios, o que for, ou asilos. Pois então, isso está errado? No que é errado está péssimo. Essas funções que não pertencem a uma mulher. Mas só que por que fazem isso? Por causa do afeto. E quando elas têm que entrar dentro de casa e colocar o afeto para quem realmente deve ser o alvo dos seus afetos, elas fogem. Porque tem que educar os filhos? Não, vamos dar catecismo. É melhor educar o filho dos outros do que os próprios. Mais fácil, porque o catecismo dura só 2 horas, 1 horinha. Agora, quando tem o seu campo de batalha, amar aquele rebelde e fazê-lo se doblegar a Cristo, não. Vai ser catequista. E assim, estas ações, por boas e nobres que sejam, por causa do afeto nobre, mas posto de modo errado, as fazem esquivar dos seus deveres. Por isso, a Igreja sábia limita muito a ação da mulher dentro da Igreja. O homem que vem acolitar, ele vai acolitar a missa e ele vai voltar para casa. A mulher vai fazer o quê? Imagine as senhoras vendo as toalhas amassadas do altar. Vai trazer um ferro de passar, vai passar as toalhas do altar, depois as senhoras vão buscar flores no bosque, aí o almoço já, tchau, não haverá almoço em casa. Aí depois vão querer limpar as imagens, vão querer, não sei, fazer um vestido para Nossa Senhora, muito bem, e a janta também acabou. E não podendo fazer tudo isso dentro da igreja, vão levar para casa. Aí o marido vai chegar cansado e vão dizer assim, estou trabalhando para Deus. Claro. E o marido pobre, que queria só escutar uma boa noite e receber talvez um abraço, não, Deus é Deus, eu não sou Deus, assim que deixa ela com Deus. E vai causando ânsia, em nome do quê? Do serviço para a piedade. Isso está errado. A igreja sabe colocar, por isso os homens podem cantar e acolitar, o que for, porque acabando isso vão embora. E depois nós não enxergamos detalhes, não. Isso facilita a vida também. Eflorescência da caridade. Uma das consequências normais do apostolado da caridade será fazer crescer e purificar também em vós mesmas. Entre as conclusões do primeiro estágio latino-americano da União Mundial das Organizações Femininas Católicas, salientastes que no patrimônio espiritual, familiar e social da América Latina encontra-se um profundo sentimento religioso de base, uma forte abnegação na vida da mulher e uma evidente generosidade, e um desejo veemente de se expandir. Certos estamos de que verificações equivalentes poderiam ser feitas em muitas outras regiões. Em geral, as mulheres a que vós dirigirdes já possuem recursos espirituais incontestáveis. Porém, não raras vezes, permanecidos ocultos e incultos por causa das suas condições de vida. Não vades a elas com um sentimento de suficiência, como se estivesses tudo a lhes dar e nada a receber. Muito pelo contrário, a verdadeira caridade apaga-se ante a pessoa de quem se abeira, quer receber dela o mais possível, põe em valor os dons alheios e os cultiva. Isso daqui é muito interessante também, porque hoje as senhoras, senhores, em contato social com outras pessoas,
sabe que todos querem falar o que tem, o que pensa e o que acha. E as pessoas não sabem ouvir mais os outros. E se alguém fala, eu fiz tal coisa, mas eu fiz a outra, porque estamos numa interior e até uma inconsciente competição com o próximo continuamente. Pois então, a caridade não obra assim. Se nós vamos ajudar alguém, nós vamos ajudá-lo. E o que eu faço ajudando? Muitas vezes ouvi uma pessoa, tem tanta gente desesperada, porque hoje vão buscar um confessionário, não tem padre. Até conseguir marcar com o padre, ela pode se desesperar. Ela vai buscar um psiquiatra ou um psicólogo, às vezes não tem como pagar as mensalidades. E vão pelo SUS, talvez tenha, e devem esperar meses. E às vezes só quer desabafar. Por que não ouviram? Às vezes é ser caridade ouvir uma pessoa que só quer desabafar, Ela vai tirar, perdão pela palavra, vai vomitar aquilo que está dentro da alma dela e vai ficar ótima depois. Mas se nós vamos para falar, ela não vai conseguir falar. E falar dois ao mesmo tempo, além de falta de educação, suprema falta de caridade. E a caridade não, ela vai assistir. Mas essa caridade, Deus sempre dizia, Santa Teresa é bom pagador. Então nós vamos com caridade para ajudar, e se em caridade ajudamos, quem foi ajudado? Os dois. Nunca tem detrimento. E vamos ouvir, e quantas lições nós tiramos quando ouvimos aquelas pessoas que estão ali desesperadas e às vezes só querem falar mesmo, Às vezes é só dizer, perfeito, tá bem, terminou, sim, tá tudo resolvido, perfeito, tchau, vai com Deus. E não precisa falar nada mais que isso. E somos ajudados muitíssimo. Agora, quando está essa competição intrínseca, inconsciente, de falar por falar, de competir por mostrar, etc., nós nem fazemos a caridade e nós tampouco saímos beneficiados, porque na vaidade e nas competições só sofrem as nossas virtudes, em detrimento, obviamente. Pois tal é a lei profunda da caridade, que ela deseja a felicidade do ente amado e a sua expansão. O seu princípio de crescimento impele-o a desapegar-se de si mesmo, em vez de se julgar capaz de satisfazer plenamente outros por si só, persuade-se por sua impotência e deixa agir cada vez mais aquele que é só quem possui os corações, Deus. Chegada a sua eflorescência, a caridade divina manterá facilmente a unidade e a harmonia entre todas as tarefas e afetos que reparte entre si o vosso coração, sem descuido nenhum dos deveres que vos incumbem no seio da família e no meio social. Achareis ainda em superabundância o tempo e a possibilidade de vos entregardes às atividades apostólicas requeridas pelo serviço à Santa Igreja. E aqui então o Santo Padre termina a parte desse apostolado da caridade. E agora a terceira é o apostolado da ação. E isso vai ser o fim, e aí também a conclusão nossa. Vamos lá, que os anjos nos assistam e nos despertem do sono profundo. Muitas vezes, lendo o Evangelho, a gente fala, por que São Pedro dormiu no Horto das Oliveiras, né? E, pois, agora experimentamos na pele a mesma experiência de dormir enquanto devíamos estar atentos. É horário cruel. Depois de comer, pior ainda. Assim, chegamos à terceira parte desta locução, o apostolado da ação. Esclarecidas pelas verdades da fé, arrastadas pelo ardor de um amor de Deus ardente e pronto a todos os sacrifícios, ides comunicar ao redor de vós estes bens sobrenaturais e pelos vossos conselhos, exemplos e intervenções, ides tornar-vos para outros uma luz que guia e uma força que sustenta e anima. Aqui ainda a doutrina católica e a experiência secular da Igreja fornecem-nos preciosas indicações susceptíveis de orientar o vosso apostolado e de lhes conferir eficácia aumentada. Consideraremos, pois, primeiro algumas características gerais da vossa ação e depois enunciaremos algumas diretrizes práticas. A necessidade da ação. Ao que parece, o primeiro ponto de que é preciso lembrar-se
é que da necessidade da ação, de uma ação claramente concebida e requerida com firmeza. Toda atitude de aceitação passiva dos acontecimentos, de deixa correr toda forma de quietismo inerte, é de se rejeitar. De maneira alguma podeis expor-vos às censuras do Senhor, que repreende o servo porque, em vez de fazer frutificar o seu talento, contentou-se com enterrá-lo no solo. Imitai antes o bom samaritano da parábola, que compreendera os seus deveres para com o próximo e que o Senhor propõe como modelo ao seu interlocutor, vai e faze do mesmo modo. A iniciativa da ação. Mas a vossa intenção não é somente concederdes o vosso auxílio quando a imediata necessidade dele se apresenta. Pretendeis a iniciativa da ação, a espontaneidade do devotamento e seguis as pegadas do Senhor, a quem nada forçava a vir à terra, e que nisso só obedeceu ao pendor da sua misericordiosa bondade. Que as vossas diligências correspondam constantemente ao impulso de uma generosidade inspirada por um amor inteiramente desinteressado. Aliás, antes de subir ao céu, Cristo confiou aos seus apóstolos e por eles a toda a igreja o encargo de evangelizar o mundo em seu nome. Cada cristão deve, pois, persuadir-se de que uma parte deste encargo lhe repousa nos ombros e de que ninguém pode desobrigar-se dele em seu lugar. Então aqui o Santo Padre vai sutilmente mostrando que todos nós temos a obrigação do apostolado. Quando nós falamos de apostolado, já estamos nos vendo nas praças, entregando papelzinhos, não? Batendo nas portas. Não, nós não somos testemunhos de Jeová. Não, isso não é apostolado. Vamos ver o que nós podemos fazer. Porque se nós prestarmos atenção, o Papa assentou o quê? Uma mulher que teme a Deus, que seja mãe ou que seja o que for, mas como mulher de Deus, o amor à verdade. Então aqui temos o princípio do apostolado. Não vai necessariamente sair batendo nas portas, mas não quer dizer que aquele que, dizia Santo Agostinho, que quem prega em silêncio não precisa pregar falando, porque prega em silêncio eficazmente. Pois então, o católico prega silenciosamente, assim que não precisa infernizar a porta dos outros com o testemunho de Jeová. Mas só que no silêncio qual? De virtudes que operam, não é inerte, num quietismo absoluto, num nirvana budista. Não, isso não existe. Quando nós nos esforçamos na prática da virtude, quem está nos olhando? Deus. Mas isso é notório a todos os homens? Mas eu vou fazer isso para os homens? Não, porque eu tenho que fazer isso para Deus. Mas o efeito desta virtude se dilata. É sentido, é notório. E este é o apostolado católico. Nós vemos isso nos Atos dos Apóstolos, para dar um exemplo. Os pagãos olhavam os cristãos e diziam que vejam como eles se amam. Porque o amor era o que era visto. Não é, olha, eu ouvi dizer que eles se amam. Não, vejam, ou que o amor era notório, se podia ver o amor, a caridade. E eles se converteram por quê? Porque este amor não existe no paganismo, da caridade. Hoje, bom, arrefeceu até entre o cristianismo, mas não quer dizer que sejamos incapazes de voltar a incendiar o mundo com o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. É começar a inflamar os nossos gélidos corações e, bom, juntar as brasas de coração com coração, e aí a gente faz uma fogueira e incendiamos o mundo do amor de Deus novamente. Universalidade da ação. Um terceiro caráter de vossa ação será a sua universalidade. Tendes de socorrer os outros em toda a medida das vossas possibilidades e das necessidades que manifestam. Esta universalidade exprime-se de uma parte no trabalho de cada um de vós, porém muito mais como é evidente na vossa união considerada no seu conjunto. Quando 36 milhões de mulheres católicas espalhadas por toda a terra empregam em realizar um programa comum, saído das exigências da fé e da vida cristã, a sua associação certamente traz a marca dessa catolicidade que já lhe está assinalada na própria origem. Com efeito,
Porque reunir um congresso internacional, trocar as ideias e as experiências conduzidas em diferentes países durante estes últimos 5 anos serão precisamente para afirmar a universalidade de vossa ação? Acrescentamos ainda uma nota típica que distingue a vossa união dos outros agrupamentos femininos, aquele de quem em definitivo depende todas as vossas empresas, aquele que confia a eficácia e o êxito é o próprio Deus, cuja providência de caminhos imprevisíveis se cerca sempre de um halo de mistério. Se por vezes os resultados não correspondem à vossa expectativa, se obstáculos insuperáveis detêm o vosso avanço em tal ou tal setor, se interpretam mal as vossas intenções mais puras, ainda nenhuma razão tendes para vos abandonardes ao desalento. Nenhum dos vossos esforços é perdido, ficais certas, pois o Senhor os vê e os leva em conta, mas Ele também tem os seus planos. Considera o conjunto da sua obra e dispõe, como entende, os seus diversos elementos. Deixai-lhe, pois, as decisões últimas, sem moderardes o vosso arrojo, nem faltardes em nada o que ele de vós espera. De Sarte evitareis também mais facilmente que a azedume ou a inveja venha perturbar a cordialidade e a harmonia das vossas relações com outros que compartilham o mesmo campo de apostolado. Bom, o Santo Padre sabe, porque isso é muito humano, que quando nós tentamos fazer o bem e não temos a correspondência e tudo parece perdido, vem o desalento humano. Não. Ele falava aqui a milhões de mulheres, nós falamos um pouquinho menos. Mas já que, o que é o importante? Se essas mulheres são de Deus e fazem as coisas por Deus, elas não devem ficar decepcionadas, porque Deus viu. Deus viu o esforço. Se nós não colhemos os frutos, outros colherão as sementes. E quem cuida delas? Deus. O jardineiro pode cuidar, o agricultor pode cuidar, mas se o agricultor foi removido, Deus que faz nascer sol e cair chuva, Ele pode cuidar das sementes, germiná-las e elas crescem. Muitas vezes, acidentalmente, uma semente perdida cresce com muito mais cuidado do que aquela cuidada. Mas aí temos que confiar na providência do bom Deus. E nunca nos esforços de cada um, segundo o seu estado, deve estar o desalento. E aí ele vai falar, também ter cuidado com o azedume e a inveja, porque nesses trabalhos entre mulheres são 2 características que acompanham de perto. Azedar a vida e invejar a obra alheia. Se todas trabalham pela mesma causa, cada um fazendo o que pode, uns fará melhor do que outro, porque nós não somos iguais. E a perfeição alheia não se opõe ao que eu fiz. Pelo contrário, completa. Então, por que eu vou invejar a obra melhor que o outro fez se completa a minha, que foi um pouco parcial? É absurdo. Então, remover este sentimento humano maligno, que muitas vezes acompanha o apostolado, o esforço do obrar para fazer o bem, para fazer a caridade em definitiva. Quando o vosso próprio campo de apostolado e ao trabalho que nele desenvolveis, verificamos que desde algumas décadas ele se estende constantemente em quase todos os países. E aqui o Papa vai mostrar, todos os efeitos que essas associações femininas fizeram na sociedade, assim que elas não tenham que ficar desoladas. Agora, aqui, falando às senhoras, os senhores, nós temos nada mais que um inicial, de serem católicas segundo um Deus e obrarem segundo um Deus, e às vezes parece que estão sozinhas. E quando parecer que estão sozinhas, olhem para o altar, pululam santas no altar, desde casadas, desde mulheres pobres, desde mulheres ricas, desde mulheres religiosas, desde mulheres viúvas, que tiveram bons maridos ou péssimos, nada impediu de serem santas. Então, nunca nós estamos sozinhos. Outros, em outras circunstâncias, tentaram e conseguiram, e a perfeição são os que veneramos hoje. Então, nós não podemos desalentar-nos, não podemos deixar o desânimo realmente estragar as nossas tentativas católicas. E agora o Sumo Pontífice vai exortar o apostolado, e esta exortação
que ele faz é muito específica, não para aquelas mulheres, mas o princípio também fica para todas as mulheres de Deus. A sé apostólica não faz apenas tolerar a vossa ação, exorta-vos ao apostolado, a vós dispensardes para realizardes o grande dever missionário dos cristãos, a fim de reunir todas as ovelhas desgarradas num só rebanho sob um só pastor. A iniciativa individual tem aí a sua função ao lado de uma ação de conjunto organizada e conduzida por meio das diversas associações. Essa iniciativa do apostolado leigo justifica-se perfeitamente mesmo sem missão. Ou seja, aqui é outra coisa. Falávamos ao princípio da vocação, que vocação é um chamado especialíssimo de Deus que nos tira do que todos nós fomos destinados, ao matrimônio. Agora, é um envio da igreja para o sujeito fazer apostolado. Então, os leigos têm missão da igreja de fazer apostolado no sentido de missionário? Não tem missão. Não tem. Agora podemos falar assim, leigos religiosos, que são leigos, consagrados a Deus. Os irmãos religiosos como franciscanos, os beneditinos. Quando a igreja os envia em missão, eles são missionários. Mas só que nós não podemos nos limitar à missão somente do envio, porque o envio nos faz ter o dever de ser missionário. Então, esta carga os senhores não têm sobre as costas. Mas existe um princípio que o bem é difusivo. Quando nós temos algo bom, nós queremos espalhá-lo para todos os demais. E qual o bem dos bens? A nossa fé. Por isso, o católico convicto da sua religião, amante da sua igreja, que ame mesmo a fé católica, a Santa Igreja, ele quer trazer outras almas a Nossa Senhora. Então, o católico tem, por amar a igreja, amar a sua fé, um princípio de missão, que não é o envio, mas é porque ele quer difundir o bem sobre a face da terra. Salvo que ele seja um egoísta, ou salvo que ele não ame tanto a Santa Igreja, de tal modo que ele diz, não, ela não é tão amável assim que eu não quero que outros participem desse bem parcial, que seria absurdo. A mãe de família que se ocupa da formação religiosa dos seus filhos, a mulher que se dá aos serviços de assistência caridosa, aquela que mostra uma fidelidade corajosa para salvaguardar a sua dignidade ou o clima moral do seu meio, exerce um apostolado verdadeiro. Então o Santo Padre está dizendo, olha, as senhoras não são missionárias, hein? Com envio. Perfeito. Mas só que as senhoras fazendo o que devem fazer como mulheres de Deus, fazem uma missão. E as senhoras fazendo os seus deveres, têm um apostolado. Então a mãe de família que se esmera em educar seus filhos para que eles sejam santos, ela é uma missionária. Porque o bem da santidade que vai se comunicar, fruto do seu filho bem educado e temeroso a Deus, vai se comunicar às outras almas. Isso é uma coisa inevitável. Então a mulher corajosa que para salvaguardar a sua dignidade ou clima moral no seu meio exerce um apostolado verdadeiro. Então aquela mulher católica que pelas circunstâncias da vida está trabalhando, vamos imaginar solteiras, e que como mulher católica vai para o trabalho vestida de mulher de Deus. Esta mulher faz um seu apostolado. Ah, mas eu seria odiada por todas. Mas a palavra de Deus realmente gera ódio dos maus. E se houve uma convulsão é porque o diabo se irritou, hein? É o princípio do exorcismo. Ele vomitar verde. Então começaram todas as convulsões, então está saindo mal dali. Agora, se todas lhe aplaudiram, é porque você está como elas. E existe um problema aí. Então está seguindo os enganos do diabo silencioso do respeito humano. Então a mulher coerente que vai para a sua escola, que vai para o seu trabalho, vestida de mulher e não como uma mundana, ela vai fazer o seu apostolado. Porque talvez outras mais débeis de vontade tenham vergonha e nunca viu uma mulher se vestir como mulher de Deus, porque pensa que é uma protestante, e quando vê a senhora com as suas medalhas de Nossa Senhora postas e fala, olha, ela é católica, como que ela se veste? Eu vou fazer a mesma coisa. E aí as senhoras vão ser causa instrumental da conversão, dos costumes de uma alma frágil que vai se encorajar. Me diga que isso não é apostolado. É apostolado eficazíssimo, porque nós necessitamos exemplos.
E é claro que os senhores não vão falar, o padre está com batina e morre de calor, então vou... Não. Quando os senhores verem uma mulher coberta como deve, com a sua modéstia católica, os senhores vão se encorajar. Por quê? Porque é um leigo encorajando o outro, mostrando se ele consegue, eu consigo. Ao ver uma família organizada, católica, o respeito do esposo para com sua esposa, a caridade reinante, e a gente fala, não, isso é quase uma mitologia. Não, isso é uma realidade, porque lá naquela casa existe, não invejando as virtudes dos outros. Então, por quê? Se lá consigo, lá consegue, porque eu não conseguirei em meu lar? E assim, fazendo com que o bem aconteça em sua plenitude, nós acabamos fazendo um apostolado maravilhoso. E é silencioso. E dizia Santo Agostinho, repito, quem prega eficazmente em silêncio não precisa de palavras. Aí vai dizer aqui, especialmente nos países onde os contatos com a hierarquia são difíceis ou praticamente impossíveis, uma parte larguíssima toca a iniciativa pessoal para a manutenção da fé. E isso nós vemos como muito, muito presente. Se nós visitarmos o bispo dessa região e pedir a ele a graça, a permissão de fazer um apostolado católico, o que nós vamos receber? Não! Por quê? Agora se eu falo, não, eu sou protestante, se eu me empresta a igreja para fazer um culto protestante, por favor, reverendo pastor Passe, graças a Deus não somos. O mal hoje está livre e o bem hoje está proibido por homens que deviam fazer o bem. Então a iniciativa pessoal, o Papa falava de épocas, por exemplo, em que o comunismo impedia a ação da igreja para os seus filhos. Então cada um por si, Deus por todos. É mais ou menos o que nós tocamos viver, porque hoje o comunismo não está no comunista civil, está no homem religioso. O ódio à religião católica não está no ateu, no pagão, está dentro do homem que se diz católico. Então a iniciativa pessoal para manter a fé é algo importantíssimo. Para a manutenção da fé e da vida católica. Os cristãos sobre quem recai este encargo devem, neste caso, com a graça de Deus, assumir todas as suas responsabilidades. Claro é, todavia, que mesmo então nada se pode empreender que vá contra a vontade explícita ou implícita da Igreja, ou seja, contrário de algum modo às regras da fé e da moral ou da disciplina eclesiástica. Então essas iniciativas pessoais de manter os costumes, de manter a fé, elas são todas bem-vindas, desde que não vá contra um costume da Santa Igreja. Por exemplo, não temos missa. Então, posso fazer uma celebração da palavra? Não. Por quê? Porque isso não é uma função. O que nós fazemos? Vamos olhar para trás. Quando nós não tínhamos missa, o que os nossos faziam? Se reuniam, rezavam um terço, liam a vida de um santo, e aí santificava o domingo. Então, se assim era outrora, hoje segue sendo válido se eu não tiver missa. Substitui a missa? Não substitui a missa, mas eu dei o tempo a Deus, que é devido a Deus, com uma santificação, com uma oração a mais específica. Agora, eu posso fazer? Não, porque o leigo não pode pregar. Pois é, tchau pregadores da Canção Nova. Não podem, porque o envio de pregar e ensinar a palavra de Deus é próprio da hierarquia eclesiástica. Então vamos na paróquia, vamos escutar de Nosso Senhor milagrosamente. Se a pomba do Divino Espírito Santo recair sobre o padre, os senhores vão escutar falar de Jesus Cristo. Se não, vai escutar do dízimo, lutas de classe, vão condenar quando verem os senhores com mais de 3 filhos, vão rir dos senhores, a começar o padre, quando verem um barulho considerável de tanta criança. E assim, quando nós estamos num teto que desacredita o Evangelho de Nosso Senhor, nós não vamos. É muito simples, porque os nossos fizeram a mesma coisa. Há pouco celebramos a festa do Santo Cura de Aras, e era a mesma religião católica, apostólica romana, era a mesma missa tradicional de sempre, porque não existia missa nova. E o que aconteceu? Quando o clero fez um juramento aceitando a Constituição do Estado, os mais fiéis a Deus não iam na missa desses padres, porque reconheciam nessa Constituição a liberdade do Estado independente da Igreja.
Ou seja, reconheciam que Nosso Senhor não é o legislador do Estado. E os católicos, como o pai do cura de Ars, não ia na missa do padre de lá, não, veio um padre na casa dele. Estamos repetindo a mesma história. E o cura de Ars fez a primeira comunhão em casa porque o seu pai não assistia à missa tradicional de um sacerdote que aceitou que Cristo não era o supremo legislador do Estado. Muito simples. Se estão cerrando o trono de Cristo Rei, pode rezar a mesma coisa que nós, mas eu não posso cerrar o trono de Cristo Rei. Eu não posso fazer que Deus, se for possível, caia do seu trono para colocar um homem no seu lugar. Então aqui você vê que a fé é muito mais do que a missa. Não que a missa não seja, mas é muito mais do que rezar a missa tradicional. É pensar, é agir com essa catolicidade de todos os católicos, de todos os tempos, de todas as épocas. Se nos distanciamos nisso, não vamos à missa daquela pessoa. Mesmo que seja a mesma religião, como nós falávamos do caso dos padres juramentados que o cura de Ars foi. E o que saiu desse fruto, dessa resistência a um princípio que estava cerrando o trono de Cristo Rei? Saiu um cura de Ars, um homem cheio de Deus, porque viu a coerência do seu pai e na plenitude da sua fé e falamos, vamos ser de Deus. E foi de Deus. E Cristo reinou em todos os aspectos da vida dele e dos paroquianos dele. Porque ele atraiu as almas que buscavam a Deus na sua integridade, absolutamente, e não parcialmente, por um aspecto ou outro católico. Então essas iniciativas, em definitiva, devem ser assim, circunstâncias semelhantes, fazer o que os nossos fizeram, de certo. Então é o que nós devemos viver hoje. As circunstâncias são piores. Existe uma nova religião que se chama de catolicismo. Eu não vou falar nem da nova missa, hein, porque isso é evidente. A fala mais é válida, mas vamos mais além do válido, porque a missa negra, sacrílega, também é válida, e nem por isso vamos comungar na missa negra. Sacrílega, que ofende a nosso Senhor Jesus Cristo, hein? O diabo maldito, ele usa um sacerdote tradicional para consagrar no rito tradicional, para profanar nosso Senhor segundo o rito tradicional, porque o diabo sabe onde Deus está. E agora, só porque é válida, vamos lá? Jamais, jamais. Então não é questão de válido ou inválido, é questão assim, a minha fé está em perigo, não posso ir. Nosso Senhor estão arrancando alguma joia da coroa de Cristo Rei? Sim, então não posso ir, porque quem rouba uma joia da coroa de Cristo Rei é inimigo de Cristo Rei. Se não acrescenta para tributar-lhe vassalagem, é inimigo de Cristo Rei, então somos o quê? Vassalos de Cristo Rei? Então não vamos arrancar joias de sua coroa. A isso custa o quê? Exílio, rótulos de cismáticos, de excomungados, todos os rótulos que eles quiserem. Mas o que importa é que está no conteúdo de nossas almas, que é a integridade da fé católica. Ou estando ou querendo essa integridade. Foi isso que o pai do cura de Ars fez. Foi isso que os que lutaram contra a Revolução fizeram. Foi por isso que os cristeiros morreram, e mataram e morreram, em definitiva. Foi por isso que a Revolução Espanhola, os que morreram porque não aceitaram a Revolução, por quê? Porque a integridade da fé requeria o quê? Fugir, morrer, sofrer, mas não se prostrar diante daqueles que querem destronar nosso Senhor. Então, em circunstâncias semelhantes, fazer o que outrora foi feito. Este é o apostolado nessas iniciativas particulares de cada um. Não é uma independência à criatividade, jamais. Mas imitar, olhar no passado uma circunstância parecida e fazer o que os nossos fizeram e acertaram em suas feitorias. Frisamos no início desta locução que a União Mundial das Organizações Católicas Femininas tem estatuto, ele vai falar de toda a parte mais burocrática, não que elas deviam observar para fazer um apostolado eficaz. No término dessa explantação, agradecendo ao Senhor tudo o que Ele já realizou por meio das vossas associações, podemos lançar um olhar de confiança sobre o futuro. Certamente, ameaças, as mais graves, não cessam de pesar sobre uma humanidade dividida em blocos hostis. Isto falava um Papa, e olhando para a cristandade.
Hoje nós peguemos a divisão e dividamos em 4, 5 partes esta situação católica. A hostilidade entre vários. Vamos ser mais concretos e precisos. A hostilidade naqueles que pensam e lutam, inclusive pela mesma causa que nós, todos, pela fé católica. Pois então, tudo isso se agravou. Em luta com a tentação invadente de um materialismo impiedoso que ora sob o aspecto de um gozo egoísta dos bens desta terra, ora sob o aspecto mais repelente ainda da opressão coletiva de povos e de nações inteiras, pretende render homenagem a si mesmos, arrancando-os totalmente de Deus. Ao contrário, quereis trazer os indivíduos, as famílias, as sociedades, a mensagem da redenção no plano temporal e espiritual, ao mesmo tempo, por uma combinada de todas as mulheres católicas que, graças à vossa união, tomam agora mais consciência de sua missão comum, do esforço que os chama solidariamente, como membros vivos de uma mesma igreja, a fazer penetrar em toda parte o reino de Cristo. Isso é importante. A nossa ação pelas virtudes tem como fim definitivo estabelecer o reino de Cristo. Por isso eu repito o que dizia há pouco, mas vou repetir para gravar e as senhoras escrevam no espelho. Toda ação, toda doutrina, toda opinião, tudo que for para arrancar uma joia da coroa de Cristo Rei, vem do diabo, vem do maligno. Pode chamar católico, pode chamar bispo, pode chamar o que quiserem, mas mandou fazer algo em detrimento da glória de nosso Senhor, para a qual nós fomos criados, nós não podemos fazer. E se nós fizermos em nome da obediência, a obediência não está a serviço do mal, está a serviço da verdade. E lembrem-se que o apostolado aqui é apostolado da verdade, da submissão a Cristo, da caridade. Então não podemos fazer. O triunfo definitivo da fé cristã pode se parecer-vos ainda remoto, mas sabeis que é preciso trazer uma a uma as pedras da cidade santa. Isso serve para nós, que vemos ruínas da Jerusalém celeste, mas se as senhoras como mães, como esposas ou futuras mães e esposas, estão lapidando uma pedra da Jerusalém, vamos pôr uma sobre uma e nós teremos a cidade de Deus reconstruída. E é muito importante ter a consciência de que, se nós não lapidamos as pedras que nós devemos, vai faltar uma pedra no muro da cidade de Deus. Nenhum outro vai colocar, então vai ficar o muro a metades. Por quê? Porque falta a pedra da família X, falta a pedra da dona fulana, e assim temos que pôr a pedra para restabelecer mais que nunca a cidade de Deus, nosso Senhor, que reunirá um dia todos os filhos do Pai na alegria e na caridade. Lenta, mas seguramente a construção se eleva, longe de vos abandonardes à dúvida ou ao pessimismo. Lembrai-vos das promessas do Senhor e da sua assistência indefectível, também do seu advenimento glorioso. Tereis tribulações no mundo, dizia ele aos seus, mas coragem, eu venci o mundo. Então o Santo Padre aqui na despedida nos alenta a esperança, porque em definitiva, aqueles que querem arrancar as coroas de Cristo Rei, as suas joias, já têm nesta tentativa o seu fracasso. Aquele que quer destruir a mulher católica, a inocência das crianças, o sacerdócio católico e a missa de Deus, nosso Senhor, os inimigos de Deus, em definitiva, por se levantarem contra Deus, já têm a sua derrota decretada ao levantar-se contra Deus, porque quem pode contra Deus? Ninguém. O demônio e todo o seu exército angélico não pôde contra Deus. E o homem não é mais do que um anjo, e muito menos que um exército angélico. E assim, se todos eles foram derrotados só por se levantar contra Deus, tentando se levantar contra Deus, quanto mais o homem trabalhando com essa pretensão, com esta ilusão de destronar nosso Senhor. Em todo caso, coragem, eu venci o mundo. Então nós lutamos contra um mundo que já está derrotado. Assim que é muito mais fácil chutar um cachorro morto do que
matar esse animal feroz. É o que nos toca fazer. Como penhor da proteção divina e do nosso afeto paternal, concedei-vos a vós para todos os membros da vossa união e aos que lhes são caros a nossa bênção apostólica. E assim o Santo Padre se despede e o Padre conclui também a extenso comentário desta alocução. Então, queridas mulheres, coragem. Ser mulher de Deus é importantíssimo. Não é um capricho nosso que queremos tê-las para o luxo, mas é para o bem da Santa Igreja. Hoje se vive crises, muitas. E por quê? Porque, por exemplo, a crise de vocações. Como vai ser sacerdote um menino que nunca conseguiu obedecer o pai e a mãe dele? Ele não vai submeter a Cristo, hein? Nosso Senhor diz que se nós não amamos nossos irmãos que não vemos, nós não amamos a Deus que nós não vemos. Então, como ter esperança? Como que o amor à Santa Missa? Eu venho à missa sim, mas se ama a Santa Missa, cria um filho para que ele seja sacerdote e perpetue o sacrifício do altar. Se amamos a Santa Igreja, busque na educação dos seus filhos, dar realmente almas virtuosas, porque a Igreja precisa de quê? De famílias também. E famílias que perpetuem assim, por se procriando, e no temor de Deus vamos aumentando a sociedade católica. Então nós falamos, um Papa que acabe com o Vaticano II. Perfeito, mas esse Papa vai ter que nascer das suas famílias, hein? Não é cair do céu um raio que destrua o mal. Pode ser também, Deus pode fazer isso sem nenhum esforço. E um anjo pode fazer sem suar nenhuma pena. Mas vamos usar as causas segundas. Talvez este homem que restabelecerá a ordem de Deus nasça do útero das senhoras, e para que seja de Deus, as senhoras têm que ser de Deus, para que bebam esse leite de mulheres temerosas de Deus, para que tenham essa submissão a Deus, porque é neste corpo onde eles foram gerados, vão estar inclinados também a Deus nosso Senhor. Que seja fruto desta união sacramental, seja pelo amor à Santa Igreja, e quem sabe de uma das senhoras nascerá o Supremo Pastor que restabelecerá a ordem de Cristo. Pode ser. E se não, serão almas que vão resistir ao mal e não serão arrastadas pela torrente da iniquidade, o caminho da condenação. Por isso, ser uma mulher de Deus é uma necessidade urgente. E aí as senhoras terão no reino dos céus uma glória que todas as feministas vão invejar ao ver, nós já chamávamos de ridículas, das baratas de sacristia, e agora estão numa reluzente glória da qual elas se invejarão e não vão conseguir, porque depois da morte ninguém se converte. Então vamos amar a Deus, vamos amar a Santa Igreja Católica, fora da qual nós não temos salvação, só desgraça, e vamos, por amor a Deus e a Santa Igreja, as senhoras serem mulheres de Deus, os homens de Deus vamos falar depois de umas horas também, e assim restabelecer o reino de nosso Senhor. Então vamos pedir essa graça, vamos rezar 3 Ave Marias a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário. Vou dar uma bênção para os senhores. Benedictio Dei Onipotens, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.